Vamos a Brasília, vamos à capital federal. Rafael Procópio está com a gente para falar sobre revisão de gastos. O presidente Lula chegou da Europa para se reunir com o ministro Fernando Haddad. Fala, Procópio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Em um período turbulento aí da área econômica do governo, que a gente vem acompanhando, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta manhã com a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e, é claro, o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Segundo Haddad, por parte da Fazenda, a conversa foi focada nos trâmites envolvendo a regulamentação da reforma tributária. Mesmo aprovado no ano passado, que a gente cobriu aqui na nossa programação, essa nova mecânica de impostos federais e estaduais precisa de um conjunto de regras para começar a funcionar. E é através dessas leis complementares dispostas, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo, que essa regulamentação é feita. De acordo com o ministro, o presidente Lula pediu agilidade, celeridade nesse trâmite, para que a Câmara dos Deputados possa votar as leis complementares antes do recesso do meio do ano, para dar tempo do Senado Federal aprovar essa questão no próximo semestre de 2024. Além disso, a reunião também teve como foco o início das peças orçamentárias, pelo menos aquela primeira conversa já para definir tudo aquilo que vai de fato definir o orçamento do próximo ano de 2025. Estamos falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que para o próximo ano elas precisam começar a ser discutidas e aprovadas neste ano. A gente lembra que na última semana o ministro Haddad teve alguns reveses aí na área econômica, por conta de uma crescente no preço do dólar após falas do presidente Lula sobre o mercado financeiro. Lula voltou a criticar o mercado, dizendo que ele não é uma entidade apolítica, esse tal mercado, e que não consegue discutir economia sem colocar a questão social incluída em toda essa discussão. Por conta disso aí, principalmente a moeda norte-americana subiu 4 vezes durante a semana passada, fechando aí no patamar de R$ 5,40, lembrando que o dólar aqui em comparação ao real estava bem estabilizado durante esse ano de 2024, e isso motivou o ministro Haddad a anunciar que teria que intensificar a agenda relativa aos gastos públicos, por assim se dizer, para dar uma acalmada no mercado. Um tema de forte preocupação na reunião desta segunda-feira foi a renúncia fiscal, além de tudo isso que a gente já conversou, que segundo o Ministério da Fazenda está em um patamar de 519 bilhões de reais. Aliado a isso, a ministra Simone Tebet também informou que os gastos relativos aos subsídios do governo impressionaram negativamente o presidente da República. De acordo com a ministra, esses gastos estão correspondendo a cerca de 6% do Produto Interno Bruto Nacional, e o presidente deu um prazo para a área econômica apresentar alternativas a esse valor. A reunião também serviu para que a pasta apresentasse detalhes do recente relatório do Tribunal de Contas da União, que aprovou por unanimidade, mas com ressalvas, as contas do presidente da República relativas ao período de 2023. Então, depois de algumas semanas de certa forma intensa para a área econômica do governo federal, tivemos já a semana abrindo depois desse giro do presidente Lula na Europa, com os responsáveis pela área econômica do governo federal. Tivemos já essa conversa, esse tete-a-tete com Fernando Haddad e com Simone Tebet, mas efetivamente nenhuma nova medida aí da área econômica. Apenas algumas preocupações aí do presidente Lula com alguns pontos específicos, e daqui para frente a gente deve ver, é claro, uma coisa mais efetiva de fato vindo desses ministérios para dar uma acalmada aí no tal mercado que o presidente Lula criticou, e é claro, essas questões envolvendo o orçamento do próximo ano e a regulamentação da reforma tributária também para esse ano de 2024, pessoal. Valeu, obrigado, Procópio. E aí, paralelamente a isso, sai o relatório, o boletim Focus do Banco Central. O Banco Central conversa com economistas e vão ali pedindo o palpite daquilo outro e tal. E o mercado elevou a previsão para a taxa Selic em 2024 e, segundo o boletim, adia novos cortes para 2025, é o que fala o boletim Focus, para colocar mais um pouco de tempero nessa conversa que envolve o presidente, ministros da área econômica e o que envolve a economia brasileira nesse momento, Saidan. Ronald, há um jogo malicioso e a resposta do governo, a resposta do governo é errada e às vezes infantil. Primeiro, não é verdade que essas reações, que provavelmente vão provocar a interrupção da descida da Selic, não tem nada a ver, isso não é resultado de discursos do Lula, porque o Lula criticou o mercado e tal. Esse tipo de coisa não altera
as decisões que são tomadas entre os grandes credores, porque se você tomar o total da dívida brasileira, e muitas vezes as pessoas falam da dívida, quando você fala em dívida, você tem que lembrar que se há uma dívida, há um credor, não há apenas um devedor. E só os grandes bancos já respondem por 30% dessa dívida, fora instituições de investimento, que respondem por quase 30%. Você tem os fundos de pensão, etc. E a Selic, ela é o indexador de grande parte dos contratos. Há variações de ano para ano. Muitas vezes, quem compra títulos do governo decide indexá-los com base na inflação. Outros decidem indexá-los com base no câmbio, principalmente a relação real e dólar. E grande parte dos contratos tem como parâmetro para reajuste, como indexador, a Selic. Então é claro que se a Selic sobe, os juros sobem. A dívida cresce, o serviço da dívida fica mais caro e quem tem títulos indexados pela Selic ganha muito dinheiro, mas muito dinheiro. E seria infantil imaginar que instituições tão fortes não têm influência em decisões do Banco Central. Inclusive no Copom e nas decisões relativas à taxa básica de juros. Então o jogo é malicioso, é pesado. E não adianta, quando o Lula fala da relação mercado e social, não adianta ele tomar como referência de uma ação que, em tese, demonstraria que o governo opta pelo social, não adianta ele tomar como parâmetro, como referência, como aquilo que deve ser mostrado, a história da indexação da folha de pagamentos, da cobrança de impostos em cima da folha de pagamentos, da oneração da folha de pagamentos. Não faz sentido. É isso que você tem de mostrar? Não. É isso que você tem para mostrar? É nada. Isso é nada. Porque isso é um equívoco teórico, um equívoco prático e um equívoco em relação à política, que o governo diz ser a sua linha de ação, que é o desenvolvimento nacional com justiça social. Ora, se você onera emprego, você trabalha contra desenvolvimento nacional, contra crescimento do salário médio, contra crescimento da renda média e contra crescimento da arrecadação do Estado pela única maneira, pelo único caminho saudável que existe para aumentar a arrecadação do Estado. Só existe uma maneira saudável de se aumentar a arrecadação. É quando a sociedade produz mais e o governo, o Estado, a União, Estados, municípios, sem que haja aumento da participação relativa, arrecadam mais, porque a economia cresceu. É a única maneira saudável em qualquer economia do mundo, em qualquer ordem econômica. O Estado tem mais dinheiro porque a sociedade produziu mais, e ele tem parte daquilo que a sociedade produz, para cumprir suas funções de Estado. Se você aumenta a arrecadação sem que haja aumento da economia, e o que é pior, se você busca aumentar a sua arrecadação ou recuperar a arrecadação em cima do emprego, isso é um erro conceitual primário. Ah, mas é a Previdência. E com a reforma da Previdência, você não pode abrir mão de arrecadação. Você não pode optar pela renúncia fiscal quando se trata de Previdência. É verdade. Não há dúvida quanto a isso. Que, aliás, mostra que também o governo tornou-se vítima da péssima reforma da Previdência que foi feita no Brasil. Um texto muito ruim e que amarrou esse tipo de coisa, inclusive a arrecadação. De novo, a única maneira também da Previdência aumentar sua arrecadação é com mais gente trabalhando.
trabalho formal, com desconto para a Previdência. Esse é o problema crônico da Previdência, ao lado do fato de que grande parte dos recursos da Previdência grande parte é utilizada para outros pagamentos, para outros fins que nada tem a ver com a Previdência, inclusive programa social, que precisam existir num país tão pobre. Só que a fonte de recursos não pode ser a Previdência. Então, o jogo é pesado, os caras querem não só que a Selic pare de descer, mas que ela volte a subir. Facilmente cria um ambiente para isso. O Roberto Campos Neto passou os últimos meses criando um ambiente favorável para a interrupção da descida da Selic. Não fez isso sozinho. Os credores com títulos indexados em Selic alimentaram esse discurso do Roberto Campos Neto. A imprensa abraçou carinhosamente os argumentos tolos que ele apresentou para interromper a sequência de reduções da Selic, porque ele aponta o problema fiscal, que é real. Mas o problema fiscal é só ir lá, esmiuçar. Ele tem origem no pagamento da dívida. Não adianta ficar com essa... Aliás, amanhã a gente trata mais desse assunto, na hora do comentário, né? Essa relação entre a pobreza, a miséria, a dívida pública, o crescimento do déficit, forçando a dívida, e as pressões para que as correções fiscais sejam feitas em cima das ações sociais. Esse é o cenário. E aí o Lula resolve colocar como bandeira da sua opção pelo social a questão da oneração, ou reoneração, ou desoneração da folha de pagamentos. O governo responde de maneira errada e até infantil a um jogo muito pesado, muito malicioso, cuja vítima não é só o governo é uma vítima colateral. A grande vítima é a sociedade brasileira, com a interrupção da descida da Selic. Isso vai custar caro para todo mundo, Ronald. Menos para alguns, obviamente. 3h20.